O que é One Piece? Provavelmente é a pergunta que todos os fãs de One Piece, todos aqueles que acompanham o anime ou leiam o mangá, se fazem. E a maioria, ou quase todos, tem uma teoria sobre o que possa ser. E eu não sou diferente. Eu tenho a minha própria teoria sobre o que é One Piece. Bom, eu sou Rodinei e esse é o canal Novo Mugiwara. Hoje eu vou lhes apresentar a minha teoria sobre o que é One Piece. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo aí para o seu amigo que também é fã de One Piece e não sabe muito bem o que possa vir a ser. Para mim, o One Piece é um poneglyph, um último poneglyph. O poneglyph final, o poneglyph que conta a última história do mundo, ou seja, a história do século perdido, que conta o passado do que aconteceu no século perdido. A última peça do quebra-cabeça, digamos assim. Até por isso One Piece é uma peça do quebra-cabeça, no caso a peça final. E o que me faz crer que nessa teoria de ser um poneglyph, é que os poneglyphs desde o começo, ou bem quase no começo da obra, já são bem importantes. No final do arco de Alabasta, a gente nos é apresentado o poneglyph e que a Robin é uma das poucas pessoas que consegue ler. E depois nos foi mostrado que provavelmente ela é a única que consegue ler. E nisso nos foi mostrado também que o governo mundial acabou matando todos, ou quase todos pelo menos, os que sabiam ler os poneglyphs, porque eles têm medo que alguém leia e descubra o que aconteceu no século perdido. Mas até o momento, pelo menos, não foi mostrado nenhum poneglyph assim que conte a história do século perdido ou algo próximo ao século perdido. Todos contam algumas histórias, alguns trechos de história de alguns anos diferentes, e alguns mostram coordenada das armas ancestrais, mas nenhum assim fala o que é o século perdido. Lógico, pode ter um poneglyph que conte e acabou. E é esse poneglyph que eu falo. O poneglyph final, o último poneglyph, que seria o One Piece, seria basicamente o poneglyph que conta a história, que mostra o que é a história, a verdadeira história do mundo. E se encaixa bastante num tesouro também, porque o que será? O que para a maioria dos piratas, ou pelo menos para os piratas, digamos, entre aspas, de bom coração, é o verdadeiro tesouro? Seria a liberdade. O que o Luffy busca é ser o pirata mais livre do mundo. E o tesouro que é o conhecimento, que no caso é o conhecimento o fato de saber o que aconteceu no século perdido, o maior mistério da humanidade, seria algo muito importante. E se encaixa também no governo não querer que ninguém descubra, porque provavelmente é um grande escândalo. Mantém na última ilha, porque lá é praticamente inalcançável. E até alguém chegar lá, os piratas mais fortes, ou a própria marinha já conseguiu dar conta desses piratas. Então faz sentido. E a marinha nunca tirou de lá, porque basicamente, por que a marinha ter também escondido um poneglyph? É para não gerar muita discussão. Então ela deixa escondida lá, faz de tudo o máximo possível para que ninguém chegue lá, ou seja, mantém escondido, mantém protegido basicamente, porque tanto a marinha quanto os próprios piratas mais fortes acabam protegendo, e seria basicamente o tesouro inalcançável, ou quase inalcançável, só realmente alguém muito poderoso, nível Roger ou Barba Branca conseguiria, o que é praticamente impossível. Então faz sentido ser um poneglyph. Tanto a marinha quanto o governo mundial escondendo, os piratas correndo atrás, mas como é um lugar muito difícil de alcançar, é praticamente inalcançável, então a marinha o governo mundial não faria sentido mover ele dali, deixaria ali. Por isso ninguém mexeu nesse poneglyph até hoje. A única pessoa que chegou então foi o rei dos piratas, o Roger, que também não se interessou em tirar dali, até porque ele já estava para morrer, então não fazia muito sentido ele tirar dali. Ele deixou para um jovem, no caso, um futuro pirata, encontrar um pirata que fosse obstinado e contasse essa história para o mundo. Alguém tivesse mais tempo para provar o que aconteceu. O Roger provavelmente não teria esse tempo. Então, o Luffy ser um poneglyph faz sentido, o Luffy chegaria lá. A única pessoa que sabe ler está na tripulação do Luffy. Por que teria alguém que sabe ler um poneglyph na tripulação do Luffy? Então, se ela conseguisse ler os poneglyphs e descobrisse a história do mundo antes, para chegar ao One Piece ela seria basicamente inútil. Ela poderia conseguir, eu li as coordenadas para chegar ao One Piece e acabou. Ela ficaria inútil. Então, até para a personagem Robin seria um jeito de manter ela útil. Ela continuaria sendo importante a história inteira, continuaria sendo caçada basicamente porque o último tesouro é o poneglyph, então a única coisa que todos têm que impedir ela de descobrir é o poneglyph final.
e talvez seja até um poneglyph diferente. Temos os Red Poneglyphs que mostram as coordenadas para chegar a Araftel, e tem os poneglyphs normais, que contam alguns trechos de histórias ou coordenadas para as armas ancestrais. E esse último poneglyph poderia ser em alusão a um tesouro mesmo dourado. Ele seria indestrutível, basicamente igual todos os poneglyphs são, então ninguém consegue destruir, e ainda assim seria um tesouro. É por isso que eu acredito que seja um poneglyph. Contaria toda a história do mundo, faria sentido total o governo proteger, para que ninguém descubra, sempre atacar pessoas que estivessem chegando perto, ou pelo menos tentar aniquilar pessoas que estejam chegando perto. Faria sentido o pirata que conhecesse essa história se tornar o rei dos piratas, porque ele basicamente se libertaria das amarras de algo que ninguém sabe. Ele saberia tudo, ele conheceria tudo, ele seria o pirata mais livre, com certeza, porque ele não tem empecilhos para isso. Ele sabe de tudo que aconteceu, ele é livre. E deixaria ele livre perante o governo também, porque o governo poderia até tentar capturar, igual tentou o Roger, mas se fosse um outro pirata, provavelmente usaria isso, o conhecimento sobre o que é One Piece, sobre o que aconteceu no século perdido, para chantagear a marinha e o governo mundial. E pode gerar guerras, pode gerar uma guerra que derrube o governo mundial, porque ninguém sabe o que aconteceu no século perdido. Se foi uma guerra, se foi um golpe de estado, se foi um genocídio igual aconteceu em Ohara, que o governo mundial tenta apagar também. Então ninguém sabe o que aconteceu nesse século perdido. E se for um poneglyph contando essa história, faz total sentido o governo mundial, os Gorosei, a marinha, todos tentar proteger para que os piratas não cheguem a encontrar, porque seria algo prejudicial a eles, poderia acabar com o próprio governo mundial. Então por isso faz muito sentido ser um One Piece, ou One Piece ser um poneglyph. Não acredito que vai ser o único tesouro que vai ter lá, não. Eu acredito que vai ter vários tesouros de piratas que chegaram lá, ou pessoas que constituíram aquele poneglyph, mas não acredito que seja a única coisa, mas eu acredito que seja o principal. Então essa é a minha teoria sobre o que é One Piece, que seria, no caso, um poneglyph final, um Gold Poneglyph, por exemplo, um poneglyph de ouro, o último tesouro, seria isso. O que deixaria qualquer pirata livre, se tornaria o homem mais livre do mundo, seria o conhecimento. O maior tesouro de One Piece seria o conhecimento. Bom, essa é a minha teoria, né? Mas conta aí, qual é a teoria de vocês, ou qual teoria vocês acham que se encaixa melhor, que possa fazer mais sentido? Se você não gostou da minha teoria, também tem total liberdade, mas é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí sua teoria, ou a teoria que vocês mais acham que se encaixa, e é isso. Compartilhe o vídeo também, lógico, e até a próxima. Valeu!